Eita, glória a Deus, aleluia. Graças a nosso Deus, estamos aqui mais uma vez para junto compartilhar aqui uma palavra de força, de fé, de esperança, de honestidade, de obediência, que nós devemos a cada dia vir buscar esse Deus maravilhoso. E nada melhor do que a gente ministrar a palavra, ouvindo um hino maravilhoso desse, ouvindo uma música boa dessa, oferecida para o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda adoração. E hoje eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos concedido, porque Deus é bom. Nós sabemos que nós passamos por muitas lutas no dia a dia, ou seja, na rua, na sua casa, no trânsito, mas nós não podemos nos desanimar. Nós temos que ter força, temos que ter fé e esperança nesse Deus, que Ele pode restituir, modificar toda a situação. Porque se nós formos pegos de surpresa assim, dessa forma, nós vamos nos distanciar do Todo-Poderoso. E nessas horas nós temos que buscar, clamar Ele para que Ele possa vir acalmar a tempestade. Era como aquela vez eles estavam no barco e a tempestade chegou e Pedro se agoniou. E naquele momento ele disse, se é mesmo o Senhor, faça com que eu ande em cima das águas. E ali Jesus, com toda a sua autoridade, pediu para Pedro ir. Mas a fé de Pedro foi pouca, porque ele teve que olhar para um lado, olhou para o outro e ele afundou. Nós não devemos olhar nem para um lado nem para o outro. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. O que passou no nosso dia, na nossa tarde ou na nossa noite, nós temos que esquecer, porque quem somos nós? E Deus, que é o dono do ouro e da prata, esquece. Quem somos nós para não esquecer? Então nós temos que nos alegrar, nos regozijar no Senhor. E eu tenho aqui uma mensagem muito maravilhosa, que nós temos que andar em obediência e em santidade com o nosso Deus, mesmo falho, pecador, em meio aos nossos defeitos ainda aflora, mas nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos de caráter, para que Ele venha remover, não é verdade? Então eu trouxe aqui uma mensagem que verdadeiramente nós temos que andar em santidade e obediência. Aqui vai contar a história de um casal. Eu acho que todos já conhecem. As minhas ministrações eu amo fazer elas assim, dessa forma, que traz essa liberdade e nos ensina a ser obediente na palavra de Deus. Porque eu fui uma pessoa desobediente, eu vivi não muito na desobediência. Mas hoje eu quero pedir a Deus sempre essa transformação. E quero andar em santidade, em obediência, em meio às tribulações. Porque a palavra de Deus diz, no mundo terás muitas aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes nas nossas tribulações, se a gente for tomar uma decisão por emoção, talvez você vai complicar a sua vida, complicar a vida de outra pessoa, e nós colocamos o centro, que é Jesus, olhando para frente, nós não vamos naufragar, nós não vamos cair, nós não vamos afundar, porque Jesus, Ele segura na nossa mão. E eu quero falar aqui um pouco aqui desse personagem, desse casal, que eles tiveram um compromisso. Naquela época da formação dos templos, eles se juntavam e ali todos que tinham seus patrimônios, eles vendiam e ali eles contribuíam com a obra da igreja, do templo, da casa de oração. E todos ali faziam esse compromisso. Mas esse casal, amados, eles não fizeram. Mas eu quero ler primeiro, para a gente ter uma noção, aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32, que diz assim. Tem um subtítulo em cima: a generosidade dos primeiros cristãos. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito.
ninguém firmava ser sua alguma coisa que possuía, mas tudo era compartilhado para com todos. Ou seja, tudo que aquela região ali, aquele povoado existia, tudo ali era repartido, era uma família, era uma unidade. Uma comunidade terapêutica, ela é uma unidade para tratamento de dependência química. Eu já passei em comunidade de tratamento da dependência química, eu já fui auxiliar, eu já fui coordenador de comunidade. Então, assim, é a unidade, todos têm que participar. Se eu levar um pedaço de bolo, tem que ser repartido para todos. E naquela época não era diferente, como hoje. Lá eles repartiam o que eles tinham, eles dividiam um com os outros. E o versículo 33 diz assim, do capítulo 4 de Atos: E com grande poder o apóstolo davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em toda havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terra ou casas vendiam-os, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartiam a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Bernabé, que significava filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Então ali aquele povoado, eles eram unidos, tudo que eles tinham, e ali era um crescimento, era uma família que estava crescendo, então um ajudava o outro. As suas terras eram vendidas, os seus bens, e ali eles dividiam, eles não tinham, eles não tinham miséria, eles não tinham, como se diz, eles não eram egoístas. Eles pegavam o que ele tinha e devolvia, entregava para aqueles necessitados. Agora, amados, vai entrar a história desse casal, de Ananias e Safira, que está no mesmo livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Ananias, ele fez um compromisso com o Senhor. Ananias, em hebraico, o Senhor tem sido gracioso com... É a palavra Ananias. O Senhor tem sido gracioso. Avô de Ananias ajudou a reconstruir o muro de Jerusalém, em frente à sua casa. O avô de Ananias ajudou a construir. Então era uma comunidade. Eles se ajudavam uns aos outros. E Ananias ali no meio deles. Marido de Safira. Foi um dos primeiros convertidos na igreja em Jerusalém. Aí fizeram a igreja e tudo, e eles se converteram. Ali até então, estava tudo bacana na vida de Ananias. Agora Safira era a esposa de Ananias. E eles possuíam os bens, eles possuíam terra. Safira a palavra diz aqui, Safira em grego, que é uma pessoa bonita, esposa de Ananias, mencionada apenas no livro de Atos, com pleno conhecimento dela e do seu marido, guardou parte do dinheiro que arrecadaram com a venda de uma propriedade. Ao dar o dinheiro ao apóstolo, fingiu ter entregado tudo que conseguia com a transação. Por causa da hipocrisia e da mentira ao Espírito Santo, ambos morreram subitamente, a fim de que houvesse temor ao juízo de Deus na igreja. Amém, amados? Aqui a gente já vê uma desobediência já dentro de um casal. Porque naquela época ali, como era uma reconstrução, era uma comunidade, eles pegavam e dividiam o que eles tinham. Às vezes nós temos no nosso guarda-roupa infinitas roupas que a gente nem usar, não usa mais. Mas passa uma pessoa
que está precisando de alguma coisa, ou às vezes você quer doar, você procura aquela que tem um rasgo, um furado ou está descosturada para dar, mas não tem coragem de dar o melhor, um bom, uma coisa boa para o seu próximo. E Ananias e Safira fizeram esse voto com Deus. No capítulo 5 de Atos diz assim: mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, uma terra, e ficou com uma parte do valor. Ou seja, pegou, vamos dizer que eles venderam a terra por R$1.000, pegou uma parte do valor e ficou para eles. Eles tinham que devolver tudo para a comunidade, porque se eles recebiam da comunidade tudo isso que eles vendiam, eles também tinham que ter esse compromisso, o compromisso que eles fizeram com Deus. Então ele levou a parte, capítulo 5, mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu a propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés do apóstolo. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Fez uma pergunta para ele. Ali eu acredito que ele já ficou pasmo, triste. Enquanto o possuías, não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava nem em teu poder. Como planejaste isto no coração? Não mentiste aos homens, mas mentiu a Deus. Às vezes nós mentimos para o homem, amado. Foi ontem na minha ministração, eu tinha esse defeito de mentir para conseguir algo aqui da minha família, ou então até mesmo da rua. A mentira, ela leva à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui, nesse momento aqui, no capítulo 3, Pedro pergunta: então perguntou a Ananias: por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com a parte do valor do terreno? Enquanto o possuíam, não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder. Como planejaste isto no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. Ou seja, ele morreu. A dor foi tão grande que ele sentiu dele ter traído o compromisso que ele tinha que fazer com a comunidade. E ali ele expirou e morreu. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Versículo 6. Então os mais novos levantaram-se, cobriram, carregaram no para fora e sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou, dizendo: vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinaste colocar à prova o Espírito Santo do Senhor, os que sepultaram o teu marido? Então ela fora e ela também te levaram. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou, ou seja, morreu. Então os mais novos entraram, acharam nela morta e levaram para fora, sepultaram ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e efeitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam justos no pórtico do Salomão. E embora o povo admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregavam-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homem como mulher, a ponto
de os doentes serem levados para as ruas e colocarem em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos a sombra se projetasse a sombra em algum deles, também da cidade aos de dor, e muita gente para Jerusalém levavam o doente e atormentavam por espíritos impuros, e todos eram curados. Amém, amados? Essa história aqui nos conta, ela nos revela, traz uma grande revelação na nossa vida. A obediência, amado, no livro de Deuteronômio diz que gera bênção. Quando nós andamos na obediência, gera bênção. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser descoberto. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ou seja, o que tu está fazendo, achando que ninguém está vendo, a Bíblia diz que Deus, ele não dorme, ele está em todos os lugares. Ele está na China, no Japão, ou seja, ele está em tudo. Ele conhece todos nós e conhece o nosso coração. E esse casal fizeram um compromisso de vender sua propriedade e fazer a doação com os irmãos. Mas a cobiça, o olho grande, o desejo pela moeda, pelo dinheiro foi tão grande que eles mexeram, eles comoveram Deus. E a Bíblia aqui nos conta aqui que Ananias morreu na mesma hora que conversava com Pedro. E do mesmo jeito aconteceu com Safira. Ela expirou também do mesmo jeito. E todos ali ficavam pasmos de ver aquela situação, de ver a desobediência que eles tiveram. A parte que era para eles dar para a comunidade era a venda do terreno. Eles pegaram só a metade. E ali o Espírito do Senhor cobrou na mesma hora. E Pedro, como era um apóstolo do Senhor bem conhecido, aquela multidão que andava ali doente, ele esperava Pedro só passar, para que a sombra deles pegasse no aleijado, ele já levantava, só a sombra de Pedro curava os doentes, porque andava em santidade. Amados, eu quero dizer nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, que você não vai ser diferente não. Se você prometer que vai fazer um voto com Deus, cumpra. Eu vou te dizer, eu já passei por muita luta no período da minha recuperação, mas eu fiz um compromisso com Deus, eu fiz um voto com Deus. A Bíblia diz assim no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 3: porque os sonhos vêm de muito trabalho, e o falar do tolo vem de muitas palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-los, porque ele não se agrada de tolos. O que voltares, trates de cumprir. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Amém? Eu quero orar com você nessa noite e que nós possamos andar em obediência e em santidade. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa noite, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e vá de encontro a quem estiver ouvindo esse áudio, que nós possamos andar em obediência conforme a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.